Tá bom? Boa tarde, gente. Hoje a gente vai começar a falar sobre um assunto novo, tá? Nós vamos começar a falar sobre o barroco, tá certo? Por gentileza, se identifiquem aí. Eu vou começar a apresentar aqui. Vocês que não tiverem nenhum papel na mão para fazer uma ou outra anotação, depois vocês revêem aí a aula, porque tem muito assunto, esse assunto cai muito no seriado na minha prova, e tem muitos detalhezinhos que é bom vocês anotarem, terem em mãos esse material, tá certo? A gente vai aqui apresentar, tá? O barroco, ele é conhecido, enquanto que o quinhentismo é conhecido como a arte da catequese da informação, tá? O quinhentismo é conhecido como a arte da informação e da catequese, que vai informar sobre a terra, o povo, e vai catequizar o índio para a Igreja Católica. O barroco, ele é conhecido pela dualidade, tá? A antítese, o paradoxo, a hipérbole. Por quê? Porque o barroco, ele tem essa relação muito próxima, tá certo? Dessas contradições entre o homem e Deus. Foi um momento histórico em que o homem, as descobertas científicas, a estrutura social, o homem começou a se aproximar de Deus. Daí o símbolo histórico do barroco é essa aproximação e essa dualidade entre Deus e homem. Essa aqui é o teto principal da Capela Sistina, em Roma, tá certo? No Vaticano. E se vocês observarem aqui, Michelangelo, ele foi contratado pelo Vaticano, como era a maioria dos artistas da época, mas Michelangelo era extremamente irônico. Olha só, ele foi contratado pelo Vaticano, ele era sustentado pela Igreja Católica, e para fazer essa pintura. A primeira ironia que ele fez com o Vaticano foi pintar o Adão nu, tá? Segunda ironia, ele pintou o Deus dentro da cabeça, dentro do cérebro humano. Se vocês observarem, essa imagem é a imagem exata de um cérebro humano. Tem um cerebelo, tem um córtex, todas as partes do cérebro humano estão aqui. Então, ele pintou a figura que representa o divino, representa Deus, dentro da mente do homem. Como quem diz assim, o cientista Michelangelo, o pensador Michelangelo, o artista Michelangelo, disse para o povo que sabe ler imagem, tá? Que Deus está na mente do homem, que Deus está dentro do homem. Pode ter duas interpretações aí. Pode ser que Deus é uma invenção do homem, e pode ser que Deus está dentro da gente, que a gente não precisa da igreja para conhecer Deus, que ele está dentro da gente, tá? Então, Michelangelo, ele já traz essa crítica social aí à igreja. Outra crítica que Michelangelo traz é essa questão de que, na hora que ele fez essa pintura, o homem realmente tocava o dedo de Deus. E depois a igreja reclamou, e aí ele fez essas pequenas separaçãozinhas. Ele como que cortou o dedo de Deus aqui para não tocar, mas se aproximar. Tá? O barroco é conhecido como a arte das contradições, daí surge a tensão. E que tensão é essa? Essa tensão vem entre o teocentrismo e o antropocentrismo. Teo quer dizer Deus, Deus no centro do universo. E antropo quer dizer homem, o homem no centro do universo. Então, a tensão é essa. Enquanto que os renascentistas, as pessoas que privilegiam a ciência, a pesquisa, a matéria, acreditam que o homem é o centro do universo. Enquanto que os religiosos, as pessoas mais crentes, mais da Bíblia, dos documentos bíblicos, acreditam que Deus é o centro do universo. Então, essa tensão, ela aconteceu exatamente nesse período do Barroco. E ela aconteceu em que aspecto histórico? Por conta da reforma e da contra-reforma. A gente já falou sobre isso e acredito que Felipe também deve ter falado. A reforma protestante é quando Calvino e Lutero, que eram dois padres, que eram padres progressistas, eram padres muito assim, inteligentes, e eles viajavam muito pelos vários países, e eles começaram a traduzir a Bíblia. Eles começaram a ler a Bíblia para o povo, traduzindo no seu próprio idioma. E aí a igreja se revoltou. E esses dois padres, Calvino e Lutero, criaram duas igrejas, a igreja inglesa e a francesa.
que a Inglaterra e a França foram favoráveis ao surgimento dessas igrejas em seus países? Ou seja, eles cortaram relações com Roma, com a Itália. Por que isso? A Inglaterra foi porque o seu rei queria casar novamente. Tá? Ele tinha se separado da sua rainha alemã e ele queria casar novamente. Então, ele impôs a Lutero essa condição, em que a igreja que ele queria fundar na Inglaterra pudesse, tá, o protestantismo lá, pudesse favorecer outros casamentos dentro da igreja, que fosse abençoado por Deus no segundo ou terceiro matrimônio. A França exigiu de Calvino a questão da partilha de bens, da partilha de filhos, que houvesse modificação em relação à norma da Igreja Católica. Então, esses países, essas igrejas protestantes, que foi a raiz, o início da Igreja Protestante, os políticos não aceitavam, as pessoas não aceitavam o surgimento dessa quebra da Igreja Católica em outras igrejas, não porque concordava com a tradução da Bíblia, não porque concordava com a visão de Lutero e de Calvino, que o povo tinha direito ao conhecimento bíblico, mas sim por conta dos seus interesses particulares. A Contra-Reforma foi o quê? Foi como se fosse uma revanche da Igreja Católica, no intuito de lutar contra a Reforma, contra os hereges, que eram aqueles que queriam dizer que a palavra de Deus poderia estar na mão de todo mundo, e retomar mais fiéis das colônias. E aí foi na Contra-Reforma que vieram os jesuítas para o Brasil, para os Estados Unidos, para a África. Várias colônias da Europa foram invadidas por padres católicos, no intuito de catequizar. A Contra-Reforma também foi conhecida pela questão de um livro muito conhecido, tá? Um livro que foi polêmico na época, e mais ainda hoje, que é o Maléficos Maleficaram. É um livro que ajudava os padres a identificar os hereges, as palavras, as pessoas que tinham pacto com o demônio. Então, várias razões da igreja fizeram com que muitas pessoas fossem queimadas vivas, tá? E nesse livro, Maléficos Maleficaram, que eu li, que realmente é um livro que existe, um documento oficial, ensinava várias coisas de como identificar um bruxo, uma bruxa, que era o nome que eles davam às pessoas mais liberais, às pessoas que tinham maior intimidade com a natureza, com as ideias de Cristo, que acreditava que Deus estava em todo lugar e que poderia encontrar Deus na natureza. Então, houve essa Contra-Reforma. E foi nessa Contra-Reforma em que a igreja começou a financiar grandes monumentos artísticos, grandes artistas. Então, na arte, a gente tem a construção de muitas, muitas igrejas belíssimas, muitas esculturas e pinturas belíssimas. Foi o período de maior produção da arquitetura, da pintura e da escultura no mundo, mais até do que o Renascimento, que foi o berço dessa produção. Tá? Aí, o que acontece? Acontece que nessa época... Cadê a pessoa? Sumiu. Eu fui permitir, a bichinha sumiu. Fazer o quê? Sumiu. Não sei como é que coloca. Agora foi-se. Então, esse conflito entre corpo e alma fez com que determinadas figuras de linguagem que a gente está estudando fosse o ápice da produção literária. Tá? Uma hipérbole, a antítese, o paradoxo, tá? Fosse muito presente no texto literário. Essa questão dessa relação entre o que é terreno e o que é divino, o que é corpo, o que é alma, o que é luz, o que é sombra, tá? Então, a gente vai ver agora algumas características na literatura. Nós temos esse poema de Mário Quintana, que é bem atual e que foi muito influenciado pelo catolicismo, por Gregório de Matos, e mostra aqui que tanto em Mário Quintana, que é modernista, quanto em Gregório de Matos, traz o mesmo estilo, tá? Vamos lá. O estilo muito ornado lembra aqueles antigos, altares barrocos tão cheios de anjinhos que a gente mal conseguia enxergar o santo.
Então, aí, Mário Quintana está fazendo uma referência ao barroco, está fazendo uma crítica ao barroco, a esse ornamento, a esse desenho, que há muito na obra barroca. E aí, Gregório também faz essa crítica, que sendo vós um sol fora, tendes manhã de um sol posto. Então, está dizendo aqui que se Deus já foi um sol, ele fora no passado, que agora esse sol se pôs, que agora quem está brilhando é a humanidade, tá? Gregório de Matos era extremamente crítico, foi um escritor da época do Barroco. Então, que sendo Deus um sol, ele já foi, não é mais, para Gregório de Matos. Tendes manhã de um sol posto, ou seja, o sol posto é o sol que foi embora, e agora o sol que brilha é a humanidade, é o homem. Então, foi essa crítica de Gregório de Matos aí ao poema. Outro poema de Gregório trabalha essa antítese, que é esse jogo de aproximação de opostos. Ardor em firme coração nascido, pranto em belos olhos derramado. Então, aí entra nascido e derramado. Ardor, que é bom, alegria, e pranto, que é tristeza. Incêndio em mares de água disfarçado, rio de neve em fogo convertido. Então, entra água, fogo, água, incêndio, neve, tá? E esse jogo de contrários aí, essa antítese, porque é possível você ter incêndio em mares de água disfarçado e rio de neve em fogo convertido, tá? Então, é essa aproximação aí muito presente no poema de Gregório. Outra característica, outra figura de linguagem também Gregório, muito presente, é a gradação. O que é essa gradação? A gente falou na aula, mas não apresentou exemplos no exercício. O que é essa gradação? É quando as coisas vão acontecendo umas em sequência a outra. Por exemplo, nasci, cresci, vivi e morri. Isso é uma gradação, tá? A planta é semente, é broto, é caule, é árvore e volta ao chão, tá? Ele desfolha, cai e renasce. Então, isso é outra gradação. No poema de Gregório diz, não aguardes que a maduridade te converta essa flor, essa beleza, em terra, em cinzas, em pó, em sombra, em nada. Então, nós temos aí uma gradação, cadê a pessoa? Permitir. Nós temos aí uma gradação que está muito presente nas provas de seriado e de Enem. Esse trecho desse poema de Gregório, ele é muito presente para falar da gradação e de outra característica do barroco, que é o quê? A efemeridade da vida. Professora, que palavra feia é essa? Que história é essa? A vida é efêmera, ou seja, a vida acaba. Tudo na vida é efêmero, tudo na vida acaba, tudo morre. Tá? A beleza morre, a vida acaba, a velhice, a saúde morre. Então, tudo tem o seu fim. O dia acaba, a noite acaba, a felicidade acaba, a dor acaba. Tudo tem o seu fim. Tudo está em transformação, mas tudo tem o seu fim. Para quem acredita em reencarnação, a vida tem o seu fim para o seu recomeço. Quem não acredita é o fim total, tá? Mas não deixa de ser um fim em si mesmo, tá? Então, assim, para o barroco, essa característica da efemeridade, ela começa no barroco, mas ela posterga, ela ainda aparece no arcadismo que a gente vai ver na quarta unidade, tá? E um pouquinho no romantismo que vocês vão ver no segundo ano também. Então, é uma característica muito presente no final do século XIX e início do século XX. Que é essa questão dessa percepção de que tudo acaba, essa noção de que a areia escorre entre os dedos, em que a vida está indo embora e que a gente precisa viver o aqui e agora. Então, são duas relações de opostos aí. É o carpe diem, que eu aproveite a vida, em latim, que não tem uma tradução perfeita. Aproveite o dia, professor, o dia. Como é? Aproveite seu dia, professora. Sim, aproveite o seu dia, viva o dia. Não tem uma tradução perfeita. Muitas pessoas dizem só viva, carpe diem, viva intensamente. Ou seja,
Estou vivendo. É diferente da ansiedade. O que é ansiedade? Ansiedade é você não estar no presente, você está no futuro. O que é depressão? A depressão não está no presente, está no passado. O carpe diem está aqui. É a consciência da presentificação e da consciência de que a gente só tem isso. É a única certeza que a gente tem é essa. Que eu estou aqui, que eu vivo. O passado já morreu, já acabou. É efemeridade. O futuro é incerto. Então, não adianta você ser ansioso, essa percepção do futuro. E também não adianta ser depressivo, o passado, porque você não tem como mudar o passado. Você tem como mudar o seu olhar que você tem sobre ele. Eu posso olhar para trás e ter um outro olhar, mas eu não tenho como apagar tudo que eu vivi, as escolhas que eu fiz, como eu vivi, tá? Eu posso mudar o olhar que eu tenho sobre isso. O olhar que eu tenho sobre a dor, sobre a angústia, sobre minhas escolhas. Eu posso mudar esse olhar. Mas o real, o vivido, eu não posso mudar. Tá? Então, o carpe diem é isso. É presente. É um instante. É o aqui. É o viva. Por que é tão importante esse presente? Esse viva? Por conta da noção da efemeridade. Se tudo acaba, então esse momento nunca vai ser tão lindo. Tá? Troia, o texto de Troia fala muito isso. O Deus vira para o homem, vira para Aquiles, Aquiles vira para Perséfone e diz assim: olha, tu nunca vai estar tão linda como tu estás agora. Os deuses têm inveja da gente. E ela vira e pergunta: por que os deuses têm inveja dos homens? Porque eles vivem eternamente. Então, eles perdem essa noção do presente, do aqui e agora. Porque eles não têm a efemeridade, tá? E assim, vocês nunca vão estar tão lindos como vocês estão agora, vocês nunca vão estar tão perfeitos aqui e agora como vocês estão agora, tá? Então, essa noção, ela está muito presente nesse poema aqui de Gregório de Matos. Então, esse poema pode ser explorado tanto na questão da efemeridade, que tudo vira assim, pausa, sombra e nada, ou o efêmero, acaba. Tá? Quanto à gradação, que é uma figura de linguagem que mostra os passos das coisas. Ok? Vamos para a próxima característica. É a prosopopeia, ela está muito presente nos poemas de Francisco Rodrigues Lobo, que é outro escritor brasileiro barroco. Veja esse poema. Agora que se cala o surdo vento e o rio enternecido com meu pranto, detém seu vagoroso movimento. Então, aí, além da prosopopeia, a gente tem aí também essa questão da sinestesia, porque eu mudo surdo vento, tá? Cala, a mistura da fala com a audição, tá? Mistura dos sentidos, ok? Então, nós temos esse outro poema de Francisco Rodrigo Lopes que fala da hipérbole, que é o exagero. 1000 anos há que busco a minha estrela, e os fados dizem que matem. É uma fala antiga de um português arcaico aí, ainda do galaico português. Fado, não sei se vocês conhecem, está em letra maiúscula, porque é o nome de uma dança e de uma música. É como frevo. Tem a dança e tem a música. E os portugueses têm o fado. Os portugueses têm o fado, a gente tem o frevo, que ele é a música e a dança, tá? Então, fado é isso. E ele fala que há 1000 anos ele procura a sua estrela, ou seja, a estrela dele é o amor dele. E os fases dizem que ela tem guardada, tá? Então, fala desse exagero. E o paradoxo na poesia do barroco. O que ele aparece, tá? Essa declaração aparentemente sem nexo, sem sentido, ela aparece muito no barroco. Tá? A gente vai ver agora um poema de Camões, lírico, que mostra muito esse paradoxo. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É cuidar, que se ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos, amizade.
Se tão contrário a si, é o mesmo amor. Então, Camões aí, ele está falando desse sensação paradoxal que é o amor. Quem já se apaixonou, quem já amou, deve perceber essa sua ânsia de falar com a pessoa, que faz você correr e buscar essa pessoa. Mas quando você está com essa pessoa, você fica pensando o que ela vai fazer depois, o que ela fez antes, e você não curte o momento. Tá? E quando uma hora você está com ciúme, outra hora você está amando a pessoa profundamente, outra hora você está com raiva. Quando a pessoa está amando, ela é capaz de sentir sentimentos extremamente contraditórios. Por isso, daí o paradoxo do poema de Camões. Tá? A gente consegue amar profundamente a pessoa e a gente consegue odiá-la profundamente. A gente consegue querer que a pessoa seja livre e a gente conseguir esconder a pessoa do mundo. A gente se orgulha de apresentá-la ao mundo, mas também quer guardá-la só para si. Tá? Essas contradições que são percebidas no amor, o Barroco representa muito bem, tá? Nos seus poemas. Esse aqui é de Camões, tá? Utilizando o paradoxo, que é essa anulação, essa contradição, certo? Uma outra característica do Barroco são esses símbolos da efemeridade, que a fumaça, o vento, a neve, a chama, a água, a espuma. Por que eles são símbolos de estabilidade? Porque você não tem como pegar, porque você não tem como manter. A neve, ela cai e logo ela vira água, lama. Tá? A chama, ela começa e logo ela vira fumaça. O vento, as formas se desmovem e se vão. A fumaça também. Então, não tem certa constância. Entre essas ondas claras duvidosas, levai ao largo mar com turva vela, tristes queixumes, lágrimas queixosas. Então, Francisco Rodrigo Lobo aí mostra essa questão aí desses símbolos do mar, das águas, do choro, tá? Da vela, que são os símbolos dessa efemeridade, de que nós estamos morrendo. A gente morre, a partir do momento que a gente começa a nascer, a gente está começando a morrer. Então, a certeza que eu tenho é do instante aqui, agora. Se eu vou estar viva amanhã, não sei. Uma outra característica do Barroco são essas frases interrogativas, tá? O Barroco se indaga muito, ele se pergunta muito. O homem barroco, ele se questiona sobre a vida, ele se questiona sobre Deus, ele se questiona por seus desejos e seus anseios. Porém, se acaba o sol, por que nascia? Se tão formosa a luz é, por que não dura? Como a beleza assim se transfigura? Como o gosto da pena assim se fia? Está questionando aí o fim das coisas, a efemeridade. Se o sol acaba, para que ele nasce? Se ele logo vai acabar? Se a luz é tão formosa, por que ela não dura? Por que não fica só dia? Tá? Esses questionamentos estão muito presentes no homem barroco. Por isso, a contradição. Por isso, o paradoxo. Por isso, a antítese. Por isso, as interrogações. Tá? São características presentes no homem e na literatura barroca. Ordem inversa. O que é isso, a ordem inversa? Normalmente, na nossa frase, a gente tem sujeito, verbo e predicado. Por isso que muita gente diz que o poema barroco, o poema romântico, ele é muito complexo de se entender, porque ele usa essa inversão da frase, tá? Ele inverte a frase. Se apartada do corpo a doce vida, veja só, ele inverteu. A doce vida é apartada do corpo. A vida é separada do corpo, tá? Domina em seu lugar a dura morte. A morte domina em seu lugar. Tá? Percebe que está inverso? O sujeito doce vida, o sujeito morte está no final do poema. De que nasce tardar-me tanta morte? Se ausente da alma estou, que me dá a vida. Tá? Quem me dá a vida é a alma, e eu estou ausente dela. Tá? Então, nasce a morte, mas ela tarda, ela demora. Então, aí entra a contradição do homem barroco. Ele tem medo da morte e, ao mesmo tempo, ele a deseja. Ele é fascinado por ela. Essa é uma das características que o homem romântico, que vocês vão estudar no segundo ano, trouxe muito, bebeu muito no barroco. Essa necessidade de falar sobre o fim, sobre a morte. Tá? Essa necessidade de que o amor
a consciência do amor faz a gente ter consciência da morte. Não só a morte do amor, mas também a morte da beleza, a morte da vida, tá? Então, quando você está muito feliz, aí surge a consciência do fim, porque você tem medo que aquela felicidade acabe. Você tem medo que aquele amor se parta. Muita gente deixa de amar com medo de perder, tá? Isso é um pensamento muito forte no homem barroco. Letras maiúsculas. Quando eu digo letra maiúscula aqui, não é a letra maiúscula normal de nome de pessoa, de início de frase. É letra maiúscula no sentido de chamar a atenção sobre uma palavra específica, tá? Ofendi-vos, meu Deus, é bem verdade. É verdade. Ele colocou letra bem grande, Senhor. Que delinquido. Delinquido seja ser delinquente. É a palavra de delinquente, que ele está sendo delinquente com Deus. Delinquido vos tenho. Ou seja, ele está falando mal de Deus. E ele ofendeu a Deus. E ele tem essa noção. Gregório de Matos é o cara que ele é conhecido como boca do inferno. Essa é uma questão de seriado e de prova de dúcia. Qual é o apelido de Gregório de Matos? Como que Gregório de Matos é conhecido e por quê? Ele é conhecido como boca do inferno. Por que boca do inferno? Porque ele fala mal de todo mundo. Ele fala mal do padre da igreja, que faz questão de botar um pouco do dinheiro da igreja no bolso dele, faz questão de passar a mão nas paroquianas, tá? Estou falando isso em todas as religiões. Ele faz a crítica na Igreja Católica, porque era a igreja presente aqui no Brasil daquela época, mais forte. Ele faz crítica ao rei, à nobreza, ele faz crítica à família, tá? Que obrigava as meninas bem novinhas a casar com os velhos e aceitava que houvesse traição, que aquela menina, aquela filha traísse com os jovens poetas. Ele fazia crítica a Deus, tá? Então, ele foi expulso do Brasil 2 vezes, ele foi expulso de Portugal 3 vezes, porque ele realmente abria a boca e falava. Uma história interessante sobre Gregório é que uma vez ele estava num palácio aqui no Brasil, com um conde, e assim, o conde pediu para ele fazer um poema. Aí todo mundo ficou preocupado, com medo dele fazer um poema falando mal do conde. Ele foi tão brilhante que ele falou mal do conde e de todo mundo que estava presente e ninguém percebeu, de tão irônico que ele é. A gente vai ver agora alguns poemas satíricos dele, poemas irônicos dele, que vocês vão perceber, tá? Vai analisar a fundo mais Gregório. Soneto. Soneto é uma característica do barroco. O que é esse soneto? Soneto é um tipo de poema estruturado da forma como vocês estão vendo aí. 2 quartetos, 2 estrofes com 4 versos, e 2 tercetos, 2 estrofes com 3 versos. Observe também a questão da rima. A rima tem que estar presente. E ela tem que ser seguida em sequência. Por exemplo, aqui nós temos a rima A, B, B, A. Ou seja, termina em odo, aí tem arte, arte, odo. Então, chama A, B, B, A. Aí vem de novo, A, B, B, A. As mesmas rimas. Todo, arte, arte, todo. Os tercetos, você vê que é ABC. ABC. Então, tem arte, odo e arte. Odo, arte e odo. Tá? Então, a rima também é muito importante. Outra coisa que é importante no soneto é a quantidade de sílabas. Todos os versos têm 10 ou 12 sílabas. Eles são chamados de decassílabo ou dodecassílabo. Tá? Então, o soneto ele tem que obedecer a essas regras. Ele tem que estar nessa forma. 2 quartetos, 2 tercetos, rima rica, ou seja, seguindo essa sequência, e o verso decassílabo ou dodecassílabo, ou seja, 10 sílabas ou 12 sílabas. Aí a gente tem todos os versos a 12 sílabas, tá? Então, ele está sendo crítico aqui. O todo sem a par, olha a contradição aí, olha o paradoxo. O todo sem a parte não é todo. A parte sem o todo não é parte. Então, o que ele quer dizer com isso? Todo mundo, Deus, sem nós, que somos a parte, ele não é todo. É como dizer assim, Deus sem a gente, ele não é todo. A parte sem o todo não é parte. A gente, que é parte de Deus, sem ele, a gente também não é nada. Mas se a parte o faz todo, sendo parte, não se diga que é parte sendo todo. Então, se nós, sendo parte,
a gente faz o todo, então nós não somos parte. Nós somos todo também. Dá para entender ou está complexo? Então, é como que eu digo assim, essa caneta tem várias partes. Vamos tentar explicar de forma mais simples. Essa caneta tem várias partes, tá? Nós temos o bico, nós temos a parte transparente, a parte amarela, a boquinha azul. Cada parte dela faz o todo que é a caneta, certo? Agora, a caneta, sem uma dessas partes, por exemplo, se esse bico aqui é a caneta, ela não é caneta. Ela não é tudo. Então, tanto a parte precisa do todo, como o todo precisa da parte. Então, não há parte sem todo e não há todo sem parte. Então, não há homem sem Deus e não há Deus sem homem. É mais ou menos isso que Gregório quer falar com esse verso. Agora, professora, a gente pode estender para as outras coisas? Pode. Você pode dizer que você não existe sem o seu amor, sem a sua amada. E a sua amada também não existe sem o amor que você tem para com ela. Então, você pode estender essa relação de parte e todo a todos os âmbitos da natureza, da sociedade, do que você pensar. Então, eu estou falando aqui a questão do divino, porque esse poema está falando do divino, como você vai ver agora no segundo quarteto. Em todo o sacramento está Deus todo. Sacramento são as partes da religião, tá? E todo assiste inteiro em qualquer parte. Então, assim, você vê a partilha do pão, que é a hóstia consagrada, tá certo? Essa partilha do pão, ela está em várias religiões, inclusive naquelas religiões que não acreditam em Jesus Cristo. Então, em qualquer parte a gente acha a partilha do pão. No hindu, no muçulmano, o pai chega, pega o pão, na Sharia, ele pega o pão, o pai, que é o todo da família, que é o representante, ele pega o pão, divide o pão nas partes e dá a cada um dos membros, tá? Cada uma das partes da família. Então, essa é a partilha. É o mesmo exemplo da partilha de Jesus Cristo com pão, com os seus discípulos, tá? É a mesma partilha que seus pais ou suas mães fazem em casa. Ela coloca, tem pouca carne hoje, ela vai dividir em pedacinho para que todos tenham a sua parte, tá? Então, essa sacristia, esse sacramento, ele existe em qualquer parte, qualquer religião. Não é só na minha religião, não é só na sua, não é só nem na religião, é na sociedade, na vida. Uma planta sem a semente não é planta. A semente sem a planta não é semente. Percebe? Então, é feito em partes, todo em toda parte. Em qualquer parte, sempre, fica o todo. Então, se eu pego essa parte aqui da caneta, não consigo nem tirar. Ela tá tão velhinha, essa caneta, que eu não consigo nem tirar. Eu tirei essa parte aqui da caneta. Se eu chegar com ela em qualquer lugar, qualquer pessoa pegar, ela vai olhar para isso aqui, que pessoa que conhece caneta, tá? Ela vai identificar isso aqui, vai identificar que isso é uma parte de uma caneta, tá? Se eu pegar a caneta sem isso, eu vou dizer, eita, esse todo aqui, essa caneta, tá faltando uma parte. Então, a parte, ela é identificada sozinha ou dentro do todo, tá? É isso que ele está mostrando aqui. O braço de Jesus não seja parte, pois que feito Jesus em partes todo. Assiste cada parte em sua parte. Então, assim, minha mão, ela não existe sem um todo. Se eu cortar aqui minha mão, ela vai apodrecer. Ela não existe. Ela só existe porque eu tenho um todo. Então, não adianta um membro da família sem o resto da família. Ele só é membro de uma família se a família existir. Se a família não existir, ele não é membro. Tá? Não se sabendo parte desse todo, um braço que lhe acharam sendo parte, nos disse as partes todas desse todo. É a questão aqui da pecinha. Se eu sair pelo chão achando vários pedacinhos, eu vou perceber que todas essas partes que eu vou encontrando, elas vão formar um todo, tá? Então, Gregório fala dessa questão de que o desmembramento das igrejas, tá? Da contra-reforma, da reforma protestante, surgindo novas igrejas que falam de Cristo. Então, ele está fazendo essa crítica, dizendo que não importa quantas igrejas tenham, se Deus é um todo, se todas essas igrejas são parte de Deus. Então, todas elas são parte do todo,
tá? Então, ela já é o início da luta contra a intolerância religiosa aí, esse poema de Gregório de Matos, tá? Mostrando que não importa onde você esteja, se você levanta uma pedra no chão, Deus está ali. Num sol imenso na parede, Deus está. Ah, professora, eu não acredito em Deus. Sem problema, mas Deus acredita em você. Tá? Então, essa questão, Gregório fala muito bem aqui, nessa busca contra a intolerância religiosa. Tá? Então, principais temas, sobre que assuntos o Barroco fala? O Barroco fala sobre o sobrenatural, porque nessa época começou a surgir as ideias da psicolinguística, as ideias de Freud, estava no nascimentozinho ainda, sedimenta mais no arcadismo, tá? O sobrenatural, aquilo que está fora dos aspectos explicáveis da natureza. Isso que significa sobrenatural. É que você não pode explicar como parte da natureza. Por exemplo, a aura, a assombração é sobrenatural, porque ninguém pode explicar como natural, tá? E algumas pessoas acreditam e outras não. Morte está muito presente, já falei aqui. A efemeridade da vida, a fugacidade da vida, a ilusão, o castigo, tá? Você viu ali naquele poema de Gregório, ele falando que ele é delinquente, que ele tem pecado contra Deus, essa noção de que ele vai ser castigado, tá? O heroísmo, o misticismo, o erotismo está muito presente em Gregório, principalmente, tá? Em Bocage é um poeta português, está muito presente o erotismo, inclusive Bocage tem poemas que usam palavras de baixo calão, tá? Partes da genitália masculina, feminina, e isso era um escândalo na época. Bocage fazendo um poema citando partes da genitália humana. Isso era o absurdo dos absurdos. Era mais absurdo do que pintar um homem pelado, como Michelangelo fez. Tá? Cenas trágicas, apelo à religião, ao céu, pedido de perdão, como fez Gregório de Matos. Esse arrependimento de ter delinquido, ou seja, de ter ido contra as leis divinas, e essa sedução do mundo, essa sedução do material, do desejo da carne, do bem material, tá? É tudo muito, muito sedutor, muito apetitoso para o homem barroco. E aí ele vive nessa dualidade, essa religiosidade conflituosa. Aí vem aqui os conflitos, né? A razão, a emoção, o paganismo. Alguém aí sabe o que significa paganismo? Alguém pode verbalizar? Crianças? Eu não sei o que é, mas pela palavra eu acho que tem a ver com pagão, com aquela pessoa que não acredita em Deus. Não. Alguém sabe, por exemplo, quem está lendo Percy Jackson? É tipo uma pessoa politeísta. Isso, meu amor. Então, não é que não acredita em Deus, Melissa, é que acredita em mais de um Deus. As religiões pagãs, como, por exemplo, a Umbanda, o Candomblé, a mitologia grega, a mitologia nórdica, o hinduísmo, são religiões pagãs, por quê? Porque tem muitos deuses, porque são politeístas. Poli quer dizer vários, teísmo, Deus. Então, vários deuses. Então, paganismo é a religião que acredita em vários deuses. Por que isso é contraditório? É oposto ao cristianismo. Porque o cristianismo acredita em um único Deus. Tá? Pecado, arrependimento, é contraditório, porque o pecado é quando você bota peso na carne, o arrependimento é quando você bota peso no divino. Então, isso é contraditório, isso é antítese, isso é paradoxo. Confusão de sentidos, daí o uso da sinestesia, textos difíceis, um pouco mais densos, vocabulário mais difícil, esse conflito, essa oposição, o uso da sinestesia, da antítese, muito presente, tá? O abuso formal de figuras de linguagem, por isso que a gente estudou figura de linguagem antes de entrar no barroco, porque o barroco é uma festa, é uma feijoada de figuras de linguagem, aí a gente tinha que conhecer. Alguém aqui gosta de filme de terror? Eu gosto, professora. Pois é. O filme de terror, ele é meio niilista. O niilismo é como se fosse um conteúdo vazio. Você muitas vezes assiste um filme de terror e você não entende muito sobre o que ele faz. As cenas eram jogadas e
e só queria provocar medo. E qual é a narrativa? Quem é o herói, quem é o mocinho? Não tem uma narrativa, não tem um conteúdo de um filme de aventura, por exemplo. Tem início, meio e fim, é tudo bem estruturado, você sabe quem é o vilão, quem é o mocinho, você tem a expectativa do clímax da história. No filme de suspense, de terror, você não tem nada disso. Você só faz gritar. Eu, pelo menos, só faço gritar quando assisto. Amo, adoro filme de terror. Mas é só para eu gritar. Eu sei que eu vou gritar. Às vezes eu assisto o filme mais de uma vez, eu sei a hora que eu vou gritar, mas eu acabo gritando. Não tem como não gritar de medo, tá? É o pessimismo, por conta dessa noção de efemeridade da vida, essa noção de que o mundo acaba, aí você fica pessimista. O feísmo, o que é esse feísmo? É a primeira vez que a arte produziu telas de pinturas sobre a velhice, pintaram a velhice pela primeira vez, pintaram a morte pela primeira vez, tá? Pintaram pessoas feias, feísmo, tá? Então, uma característica começa no barroco, mas ela se alarga mais no arcadismo, tá? Transitoriedade da vida, aí é a mesma coisa que efemeridade, tá? É só muda o nome. Trânsito quer dizer passagem da vida, essa noção de que a vida passa, a vida é efêmera, a vida acaba, tá? E aí vem o carpe diem. Alguém conhece a lenda de Epicuro? O epicurismo? Deu origem à lenda de Epicuro, que é o quê? Epicuro era um personagem da mitologia, tá? Era um deus que ele era fascinado pelo presente. Então, ele ficava esperando, é mesmo uma coisa, não sei se vocês já deram o primeiro beijo, tá? O primeiro beijo é muito engraçado, porque tem muito a ver com o epicurismo, por isso que eu tô falando. Que você sabe que você vai beijar, você tá ali na frente da pessoa, mas fica aquela, eu vou primeiro, ela vem primeiro, eu vou primeiro, ela vem primeiro. Aí, às vezes, vão os dois, aí bate o nariz, bate o queixo, bate a boca e não sai o beijo. Então, assim, você sabe que vai acontecer e você fica naquela expectativa e você está com a consciência daquele presente e do que você vai fazer, mas as coisas acabam não saindo tão bem assim, tão perfeito assim. Então, por isso muita gente não tem boas lembranças do primeiro beijo, né? Da primeira sensação da língua, a primeiro nariz se tocando, a primeira saliva se tocando. Então, o epicurismo tem muito isso, essa consciência do presente e que nem sempre a gente entende isso. Por quê? Porque ele está ali no presente. Você só vai entender depois que passa. Mas o Epicuro, ele não se preocupa com olhar para o passado, ele olha para o presente. Então, é uma consciência presente, mas sem conhecimento, sem explicação, tá? É esse carpe diem. O barroco, assim como o quinhentismo, ele é dividido em dois movimentos, tá? O quinhentismo é dividido em literatura de informação, que descreve a terra, o povo, as riquezas, e literatura de catequese, que é o convencimento do povo a deixar o paganismo, a seguir com o cristianismo, é mostrar a doutrina cristã, ou seja, o que é que o cristianismo prega como verdade, como certo, como moral, tá? No barroco também tem duas partes, que é o conceptismo e o cultismo, tá? O conceptismo é do padre Antônio Vieira, que está mais ligado ao racional, tá? Que é o jogo de ideias. Padre Antônio Vieira traz esse jogo de ideias, daí a antítese, o paradoxo. Esse jogo de ideias tem a ver com a terra e o céu, o divino e o humano, a luz e as sombras, o céu e o inferno. Então, esse jogo racional de analisar e viver essas ideias opostas. O conceptismo, exemplo dele aqui, é esse texto de Padre Antônio Vieira. Para um homem se ver a si mesmo, são necessários esse poema é lindo. Já caiu no seriado na minha prova várias vezes. Para um homem se ver a si mesmo, ou seja, olhar para si mesmo, são necessários três coisas: olhos, espelho e luz. Se tem espelho e é cego, não se pode ver por falta de olhos. Se tem espelho e olhos e é de noite, não se pode ver por falta de luz. Logo, há necessidade de luz, há necessidade de espelho e a necessidade de olhos. Trazendo para a questão mister, quer dizer necessidade, tá, gente? Ele escreveu palavra difícil e eu já traduzi. Perceba aí as características do barroco. A oposição,
tá certo? Dia, noite, tá? Cego, enxergar, então, as antíteses. O uso da letra maiúscula, olhos, espelho e luz, certo? Essa questão do jogo de ideias, tá certo? E essa questão da racionalidade, ou seja, de pensar. Agora, a gente pode ter várias leituras desse texto. São várias. Você pode ler olhos e espelho e luz como sendo realmente um espelho, um olho e a luz. Como também sendo olhos, você olhar para o mundo, você ver as coisas. Espelho é você ver as coisas fora e também ver as coisas dentro de si. Fazer essa ponte, tá? E luz é o conhecimento, tá? Então, você só conhece a si mesmo se você é capaz de olhar para o mundo e olhar para si. Você só conhece a si mesmo se quando você consegue conectar o dentro e o fora. E você só conhece a si mesmo se você tem conhecimento, se você tem sabedoria, se permite isso. Então, Padre Antônio Oliveira, ele trabalha esses jogo de ideias. E jogo de ideias é conceptismo, tá? Vamos para o cultismo. Cultismo é mais Gregório de Matos. Já não se joga mais com ideias, se joga com palavras. O jogo agora é com a própria palavra. Eu não estou mais jogando com algo abstrato do pensamento, estou jogando com as palavras, como quem joga dominó. Você joga dominó com as pedras. Ah, professora, mas eu uso o pensamento? Uso o pensamento. Mas se você não tiver a pedra, o pensamento de nada vale. É como o cultismo, tá? Então, vamos lá. Ela é mais descritiva, ela é mais rebuscada, ou seja, as palavras são mais escolhidas, com mais rigor, tá certo? Ela tem uma influência da literatura espanhola, enquanto que o conceptismo tem mais influência portuguesa. Ela é mais sensorial, ou seja, lida com o olfato, com o paladar, com a audição, com o tato, ela é mais sensorial. É uso exagerado de figura de linguagem. Ah, mas o conceptismo não tem figura? Tem, mas são poucas. É mais antítese, é mais paradoxo, é mais comparação. Aqui não. Aqui tem aquela festa de figuras de linguagem. A Gregório de Matos é uma bênção com figuras de linguagem. Vamos ver um exemplo aqui. Então, se eu perguntar assim, professora, quais os dois escritores mais importantes do barroco brasileiro? Padre Antônio Vieira e Gregório de Matos, tá? Vamos lá. Vamos ao cultismo de Gregório de Matos, para a gente exemplificar aqui. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Olha aí a efemeridade. O sol nasce e não dura mais que um dia. Depois da luz, segue a noite escura. Olha aí a antítese. Luz, noite escura. Em tristes sombras, morre a formosura. Efemeridade da vida. Em contínuas tristezas, a alegria. A antítese aí presente. Porém, se acaba o sol, por que nascia? Olha a pergunta aí, a interrogação. Característica barroca. Se formosa a luz é, por que não dura? Novamente, a questão aí, luz e durar, efemeridade. Como a beleza assim se transfigura? Questionamento da morte. Questionamento de que tudo acaba, inclusive a beleza. Como o gosto da pena se fia? Gosto da pena, ele quer dizer a escrita. Ele gosta de escrever. Gosto da pena, ou seja, gosto de escrever. Naquela época se escrevia com pena, não tinha caneta. Era pena de pássaro, tá? Fia quer dizer acaba, tá? Mas no sol e na luz falta firmeza, ou seja, eles não continuam. O sol e a luz acaba, falta firmeza, constância. Na formosura, não se dê constância. E na alegria, sinta-se tristeza. Olha a oposição de ideias aí. Então, você vê que ele está jogando com as palavras, o significado das palavras. Começa o mundo, enfim, pela ignorância. E tem qualquer dos bens por natureza a firmeza somente na inconstância. Então, aí fala da ignorância, ou seja, ausência de luz, ausência de conhecimento, e inconstância, ausência da constância, da firmeza. Tá? Então, o poema de Gregório, ele mostra esse jogo de palavras aí, com essa montanha de figuras de linguagem. Então, a gente viu aí as características, eu quero ver a hora para saber se dá para entrar agora. Não, não dá para entrar agora em Gregório, não. A aula sobre Gregório de Matos, a gente vai ter em outro momento,
tá certo? Hoje a gente falou só das características, especificamente sobre Gregório, a gente vai ver em um outro momento, tá? Porque eu já passei da hora de vocês estudaram hoje com com o Ricardo e tudo. Então, gente, galerinha, alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Não, professora. Foi bem explicadinho. Vocês viram que tem muitos conceitos, tá? Que precisa rever, precisa anotar. Se vocês quiserem, depois me pedem que eu socializo também um PowerPoint para vocês anotarem mais facilmente do que o vídeo, se vocês acharem melhor. Eu socializo também o PowerPoint, tá certo? Então, vocês anotem o nome de vocês aí novamente para poder sair da reunião, tá certo, meus amores? Quem vai amanhã, até amanhã. Quem não vai amanhã, até quarta-feira, que é o